Boa Ah, noite, Bruna. Tá me ouvindo? boa noite! Tudo bem com você, Tudo Ricardo? ótimo, Seja Bruna. muito bem-vindo aqui, esse bate-papo. Eu tô, assim, emocionada de conversar com você. E eu tô chamando ele de Ricardo, parece que a gente tem uma formalidade enorme. Para quem conhece ele, ele é o goiano, nosso querido, e ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela competência que ele tem, É pelo técnico recíproco. maravilhoso. E esse amigo incrível aí, tá vendo? Eu já sabia que eu ia me emocionar de falar com você. Um Coisa boa, abraço fiquei muito para feliz que você tá aqui com a gente. um abraço para você, um abraço para a Ju aí. Eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente estar batendo um papo, falando sobre vaca de leite, que a gente gosta tanto, né? Nossa, coisa boa, né? Uma paixão. Pessoal que está terminando de entrar, participem aqui desse bate-papo. Façam suas perguntas, mandem aqui nos nossos comentários. Vai ser um bate-papo incrível. Ó, então o pessoal já está mandando um monte de abraço aqui para você. Diego, grande mestre. Olha que Diego é um bacana. veterinário que trabalha comigo aqui também. Um abraço para ele. Um abração para ele, Diego. Obrigada por estar aqui com a gente, nos acompanhando, viu? E para a gente dar sequência nessa noite incrível, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona a sua empresa de consultoria, os locais que vocês atendem. Certo. Eu trabalho, estou sediado em Passos, Minas Gerais. É uma bacia leiteira muito forte. Hoje sou responsável em torno de 70 mil litros de leite por dia. Entre as fazendas, são três fazendas que são top 100 do Brasil. São fazendas muito especializadas em leite, rebanho praticamente quase todo holandês. E comecei há quase 15 anos. Foi quase ontem, passou muito rápido, mas já faz um tempinho que estamos na estrada e sempre lutando aí com a reprodução de bovino de leite, que não é uma coisa muito simples, não. Você quis ir logo para o trem mais difícil que tem para fazer, trabalhar com gado do nível de produção que você faz aí, né? Ah, É muito difícil, é complicado, mas desde quando eu vim fazer estágio com o Marco Antônio, um abraço para ele, gostei da área, gostei de trabalhar com a reprodução, permaneci aqui, fiz meu estágio de graduação e não saí mais. é, tem, um, tem uma pessoa aqui que fez um comentário muito bacana aqui. Deixa eu só voltar aqui, que tá bem imperdível. Esse goiano é fera. Vaca prenha é o lema dele. Obrigada pelo comentário. Olha que Eu que bacana. agradeço. O Goiano, a gente conta pra gente um pouquinho como é que funciona o manejo reprodutivo das fazendas que você atende. Eu queria, assim, principalmente, eu sei que seu manejo é altamente intensificado dentro desses clientes e queria saber como é que é a sua rotina de visitação, qual frequência, como é que isso pode ajudar, né, a melhorar a eficiência reprodutiva da fazenda. Então, Bruno, no início a gente tem uma certa insegurança, os produtores não estão acostumados, então a frequência de visita era muito alta. E com o tempo, e mostrando números, resultados e até em valores, a gente mostra que isso, quanto mais se investe, principalmente na reprodução, que é um pilar essencial da pecuária de leite, mais retorno se tem, mais barato é o valor da visita. E hoje quase todas as fazendas são rotinas semanais, o que facilita demais, porque consegue organizar as rotinas dentro de uma fazenda. Por exemplo, se toda a reprodução é na segunda-feira, então a gente sabe que toda sexta-feira vai ter inseminação do protocolo, toda quarta-feira vai ter aplicação de hormônios, e a gente tenta concentrar todos os manejos no dia da reprodução. Então, seja manejo de BST, manejo de vacina, manejo de medição de cetose, e isso
libera os colaboradores, os funcionários para as outras rotinas durante a semana, concentra os nossos esforços naquele dia, tenta evitar que os animais sejam fechados muitas vezes na semana. E outra coisa super importante é ter sempre um programa no computador, um programa reprodutivo de qualidade, para te nortear, para você saber aonde você está e para onde você está indo. Sem isso é muito difícil fazer um acompanhamento reprodutivo de qualidade. É imprescindível, né, Goiano? Você que trabalha, a gente estava saindo do bate-papo do corte, agora entrando no leite, né? É um desafio, eu falo que é muito maior, né? O custo por dia dessas vacas em aberto, né? Dependendo do sistema que elas estão, Com certeza, estratosférico, Bruno. né? Então, se a gente vacila um pouquinho na reprodução, isso aí o produtor de leite paga caro, né? E uma coisa interessante, assim, uma coisa que é obrigação do técnico detectar, porque a visita veterinária basicamente se resume em detectar os animais aptos e não inseminados, ou seja, as vacas vazias, o mais rápido possível. E uma obrigação do técnico é que todos os animais, após a visita, dentro de 10 a 11 dias, todos os animais, 100% deles, têm que receber uma nova chance de ser inseminado. E aí isso ganha uma velocidade na reprodução muito boa, né? Por isso, uma rotina semanal, essa velocidade aumenta bastante. Isso aí joga a taxa de serviço da fazenda lá para cima, né? Com certeza, com certeza. E não tem como, né, para os técnicos que fazem visitas quinzenais, não tem como, eu falo, não tem como fazer muito milagre, né? Quando você está visita mensal, você só tem uma chance de soltar o protocolo na fazenda. Quando você está quinzenal, você tem 2 chances. E aí, quando se coloca na rotina semanal, aí a gente tem 4 oportunidades. A taxa de serviço vai lá para cima. Tem um colega aqui que perguntou qual o programa que você usa de gestão. Olha, obrigada pela participação, viu? É uma boa pergunta. Marcos Azevedo. É uma boa pergunta. Geralmente, as fazendas têm afinidade com um ou outro. Eu tenho fazenda que usa o ideário, tem fazenda que usa o agenda, tem fazenda que usa o DL Plan, tenho fazenda que ainda controla no Excel. Cada um... O importante é obter os dados, obter os índices para você se posicionar e determinar qual o melhor, onde você está e aonde você precisa chegar. Até desde que seja numa planilha de Excel, né, Goiano? O que é importante é ter isso na mão, gente. Isso é vital para um bom norte, né? Para você traçar toda uma estratégia, né? Se a gente não tem dado, a gente não sabe onde a gente está. Exatamente. Não sabe para onde a gente vai, não sabe. Se não anotar, se não controlar a parte, disseminação, e vários outros indicadores que, até por Excel, é simples de controlar, não é tão difícil. É claro que em fazendas mais complexas, com maior número de animais em lactação, vai ficando difícil controlar. Aí realmente você vai ter que recorrer a algum programa. Mas no mercado existem bons programas com grande satisfação aí de demonstrar índices. Tem uma oportunidade grande, né? Os sistemas são todos muito bons, né? Atendem bastante às expectativas, né, dos técnicos. O importante é usar, é ter algum e começar a fazer. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: nas suas fazendas, basicamente, você trabalha 100% protocolo ou tem alguma que ainda tem alguma coisa de observação de cio? Vou começar ali da minha rotina. Da minha rotina, todos os animais que estão no PEV, Bruno, todos eles eu palpo toda vez que eu vou. Porque eu acho fundamental a avaliação de fezes, de score de fezes, de temperatura retal, de consistência de fezes, evolução uterina. Então, todos os animais no PEV, eles entram no exame de palpação. Com quantos dias você começa a palpá-los? Desde o primeiro dia, desde a hora que para. Todos os animais são palpados. Olha que ótimo. É trabalhoso. Eu falo para você que é trabalhoso, mas eu sempre fiz isso e acho que a gente detecta
Alguns problemas pós-parto, muito fácil. As fezes indicam problemas no pós-parto. Se souber observar as fezes, ela fala muito no pós-parto. E aí as descargas uterinas, odores, né? E aí a gente faz essa avaliação até liberar para reprodução. E falando assim do manejo em si... pode perguntar. Ela entra para você na reprodução com quantos dias de pós-parto? Com 49 dias numa rotina semanal, por volta de 49 dias, eu já começo a trabalhar ela com a aplicação de prostaglandina para preparar ela para a semana seguinte iniciar a IATF. Perfeito. Eu queria te mandar um abraço aqui do Wilton Júnior, que está aqui nos acompanhando. Um grande abraço para esse amigo. Foi meu colega lá de especialização. Um grande abraço. Um profissional de referência na pecuária. Tem mais um. Aproveitando que você está falando da avaliação de pós-parto aí de fezes, tem uma pessoa aqui, o Rodrigo Mou, acabou de perguntar o que você avalia, quais são os seus critérios. Isso. Para essa avaliação de fezes recente aí no pós-parto. Não dá para ficar avaliando, coletando muco, não dá, porque eu faço a palpação na saída da ordenha. Então a rotina é rápida. Fecho todos os animais num tronco coletivo ali de 10, 12, 15 animais e vem desde o primeiro até o último palpando e avaliando. Geralmente a gente avalia consistência, presença e consistência de fezes, temperatura retal, involução uterina e presença de descarga uterina. Aqueles animais com diarreia, temperatura retal alta, todos esses são marcados para ser avaliado posteriormente. E esse manejo é muito maravilhoso, porque você começa cedinho os animais que estão doentes, por exemplo, o animal que já está com uma infecção uterina, você já consegue pegar cedo, já tratar logo, porque quanto mais tempo a gente demora para pegar, mais vai atrasar a reprodução dessa fêmea, né, Ricardo? E a gente observa que quanto melhor é o seu pré e pós-parto, melhor a involução uterina e por volta de 15 a 20 dias a involução já está quase completa, o animal muitas vezes já tem alguma atividade ovariana. Isso é muito bom para o resultado da primeira inseminação lá na frente, né? Perfeito, perfeito. Eu queria, seguindo aí na linha do tempo aí do seu manejo, vamos colocar aí que esses animais estão vindo para você aí depois com 40 e poucos dias, e aí como é que você vai seguir com o manejo reprodutivo deles? Sim. Por volta de 49, 50 e poucos dias, eu aplico a primeira dose de prostaglandina justamente para esse animal entrar em cio mesmo, durante aquela semana. Na semana seguinte, que o animal vai estar por volta de 56, 57, 58 dias após o parto, eu inicio o protocolo nele. É muito importante avaliar, antes de iniciar o protocolo, avaliar esse animal. Pode ser que ainda tem alguma metrite, que vai necessitar de um tratamento especial. Mas, se tiver liberado esse animal, 100% da primeira inseminação eu utilizo a IATF. E seus índices de infecção nesse momento aí são baixos, né? As fazendas têm um manejo nutricional muito bom, tem um manejo de ambiência muito bacana, então você tem pouco problema, né? Pouca coisa não pouco, mas você tem menos problema aí de infecções nesse momento que você vai iniciar a vida reprodutiva delas, né? Você tem sorte. Como a gente vem avaliando toda semana, se eu faço alguma interferência nesse animal antes de chegar no ponto da primeira IATF, devido à avaliação semanal. E isso garante que quase 100% dos animais estejam aptos no dia de iniciar a IATF. A gente está numa semana de fomento, né? Todo dia eu estou falando isso para que vire uma bandeira, né? O fomento da IATF,
tanto na fazenda de corte como na fazenda de leite, né? E para você, assim, Goiano, o que é o maior desafio para a gente colocar a IATF numa fazenda que não usa? Vamos supor, a fazenda que fica naquele manejo tradicional de prostaglandina, observacil e assim vai, né? É quebrar paradigmas mesmo. Um técnico tem que estar muito bem capacitado e muito bem, trabalhar muito bem a técnica, né? Porque ela mal aplicada em animais de baixo score ou animais que tiveram muito problema pós-parto, realmente nenhuma técnica vai dar certo, seja IATF ou seja observação de cio ou coisa assim, né? Mas a técnica nos garante que 100% dos animais vão ser inseminados naquele período. A técnica faz com que a gente tenha um bom controle do PEV. Não há necessidade de inseminar os animais antes daquele período determinado. Isso não aumenta a concepção. Isso, aliás, reduz a concepção. Os números mostram que dá quase metade da concepção inseminar antes do PEV. Não tem necessidade. Esse animal vai, se foi bem trabalhado no pós-parto, esse animal vai entrar em concepção, vai ter uma concepção alta na primeira inseminação. E existe mesmo um preconceito sobre a técnica, mas a gente pode garantir que a observação é muito mais difícil do que trabalhar a IATF. A IATF bem trabalhada gera maior oportunidade, aumenta a taxa de serviço e, consequentemente, produz mais prenhez. E a taxa de serviço manda, né? Manda nas vacas prenhas dentro da fazenda. Com certeza. É muito difícil a gente conseguir, do momento que a gente está, melhorar muito o resultado do protocolo, né, Goiânia? O protocolo é muito consolidado, a gente não vai conseguir incrementar aí 15, 20 pontos percentuais, aí é muito consolidado. Agora, para colocar mais vaca prenha dentro da fazenda, o que a gente pode mexer é na taxa de serviço, né? Dando mais oportunidade para esses animais. Não existe o protocolo mágico. Muitas vezes pode falar assim, qual protocolo você usa que é melhor? Não existe protocolo mágico. Existe uma rotina mágica. A rotina muito bem aplicada, aí ela é mágica. Isso eu acredito 100% nela. E eu ia falar a respeito da observação de cio. Muitas vezes a pessoa trabalha só na observação de cio. E tem o risco de observar errado, fora de hora, e a observação geralmente é baixa. Porque os horários de cio são incompatíveis com o pessoal que faz o manejo, geralmente. Ainda mais em vaca de alta produção. Então, geralmente, a taxa dificilmente passa de 50% de observação de cio, só observando, sem um complemento da IATF. Então, se quiser ter índices bons, índices compatíveis com a atividade para gerar renda e permanecer na atividade, acredito muito que a observação de cio não pode ser trabalhada menos de 75%. Senão você não consegue gerar preço suficiente, porque o descarte é alto e você tem que repor esse rebanho. Se você quer crescer, aí o desafio ainda é maior. É muito maior. Igual no seu caso aí, né? Tem que ainda, de uma das suas fazendas, crescer rebanho ainda, né? Exatamente. E você foi... Nossa, fiquei tão feliz com esse seu comentário aí da observação de cio. Fiquei emocionada aqui de ver coisa boa. Eu fico emocionado porque a técnica me ajuda muito a atingir os índices e as metas que a gente estabelece, né? Não tem como, né, Goiano, falar que você precisa de resultado, a fazenda precisa de resultado, a gente precisa de leite, né? Pagar conta, então não dá para a gente ter só observação de cio. Isso aí o pessoal tem que começar a entender que não é o manejo, né? O melhor manejo, né? Sozinho, isolado, uma observação de cio, né? E trabalhar e mudar a concepção, aumentar muito a concepção, é muito difícil. É muito mais simples você trabalhar, aumentar a taxa de serviço. Intensificação dela é muito mais fácil do que aumentar a concepção. A concepção depende de muitos fatores. A taxa de serviço é uma coisa que você controla. A concepção já não é bem assim. É multifatorial, né?
E a concepção, puxando esse gancho seu aí, ainda tem a influência do momento aí do ano, né? Verão, inverno, que aí já ainda complica ainda mais sua vida, né? Já não é Verão fácil. não chega. Já não é. E o Adriano Sedon fala que não tem verão e inverno, tem verão e inferno, né? Porque o Brasil Inferno, é isso. é quase sempre muito quente. E aí é um desafio ainda maior de uma vaca de alta produção e principalmente observar assim uma vaca de alta produção sob estresse térmico, né? E quanto mais leite essa vaca dá, um monte de trabalho aí que mostra que quanto mais mais leite essa vaca dá, menos horas de cio ela vai manifestar. Então só vai dificultando ainda mais, né? Então, Sim. puxando, né, para a gente linkar que a gente estava falando de aumentar a taxa de serviço, hoje na fazenda você faz o primeiro protocolo e aí na sequência você faz uma ressincronização nesses animais, com quantos dias, como é que funciona? Conta aí pra gente. Certo. O diagnóstico de gestação a gente faz nas vacas por volta do 26º, 27º dia. E só puxando lá atrás para responder a sua pergunta. E todas as vacas que estão positivas, a gente reconfirma elas até os 60 dias de gestação. É outra coisa que é muito trabalhosa, porque dá uma sobrecarga de animais grande. Talvez lá no futuro... Os novos e os velhos, né? Então, aí todo animal que seja com 20... Se, por exemplo, palpar com 30 dias, com 37 vou reconfirmar, com 44 vou reconfirmar, com 51 vou reconfirmar e com 58 eu vou reconfirmar também. Precisa disso? Infelizmente, a gente ainda detecta animais que perdem a gestação um pouco para frente. E aí esses animais são reconfirmados também por volta de 140 a 150 dias. E por último, o toque na secagem. Porque não tem nada pior do que você colocar um animal no pré-parto e ver lá o úbrio dele murcho no dia de parir. E você secou, às vezes, um animal de 30, 40 quilos só porque não reconfirmou. Então é um manejo cansativo, mas trabalhoso, mas eu faço isso sempre. Agora, dos animais que vieram para toque, todos os animais aptos e que não estão prenhes, todos eles são ressincronizados na mesma hora. Eu não uso a prostaglandina para observar assim, por quê? Porque esse animal que vem para toque, vamos supor, com 30 dias, com 18, 19, 20, ele já repetiu o cio. E muito provavelmente... Voltei. Travou um pouquinho aqui, aí voltou. A internet estava... Começou a chover em Passos e geralmente acontece isso. Mas Bruno, tudo certo. Então esse animal teve a oportunidade de repetir o cio com 23, 24 dias e a fazenda não foi eficiente observar essa repetição do cio. Então de nada adianta eu aplicar uma outra dose de prostaglandina. Quem me garante que esse animal vai ser inseminado novamente? Não tem garantia nenhuma. Então esse animal já está em atraso à reprodução. E a aplicação de uma prostaglandina novamente vai gerar mais atraso ainda, porque 50%, 60% desses animais serão observados em cio. E aí os outros 40%? Vou esperar o próximo toque da outra semana? Isso gera lentidão na reprodução. E lá na frente isso pesa muito nos índices da fazenda. Então os animais são prontamente protocolados quando detectados vazios. E o que isso mexe no seu índice? Mexe demais na sua taxa de serviço, né? Isso aí aumenta demais fazer já a ressincronização. Com certeza. Assim, a gente tenta trabalhar, né, Bruna, só te cortando, com um índice aí, uma meta por volta de 80, 82 a 85% de observação de cio. Que é o número que a gente consegue correr atrás. Rodar. Sim. A gente não pode aceitar menos do que isso. É difícil? Com certeza. Na verdade, não tem nada fácil, né? No leite, mais um pouquinho difícil. Mas tudo é sofrido. Mas tem que trabalhar numa casa dessa, assim, de índice, para conseguir dar mais oportunidades para as vacas. Tem uma pergunta aqui do Aguimar.
ele tá perguntando se o resfriamento das vacas contribuiu, ou se contribui, né? Acho que ele quer dizer, contribui para o processo, para a reprodução. Tem uma frase que o resfriamento não é tudo, mas é 100%. Não consegue se reproduzir, não consegue uma reprodução eficiente sob estresse térmico. E nos últimos 10 anos, trabalhos todos têm direcionado para isso e têm mostrado a influência da temperatura. Mesmo em ambientes controlados, resfriados, ainda a época do ano influencia muito. Muito. Com o mesmo manejo, o mesmo resfriamento, a gente vê as curvas de reprodução ao longo dos meses, a variação é grande. É claro que você tem que tentar trabalhar para minimizar essa diferença, essa amplitude. Não pode ter 50% no inverno e 20% no verão. Isso é ruim. Até para você concentrar muitos partos, você vai ter pouco leite em certa época do ano, outra época do ano vai se parir muito, então seu bezerreiro vai ficar muito cheio. Tem que procurar trabalhar, e se nas fazendas está tendo isso, tem que se atentar para diminuir essa amplitude. E hoje existem vários sistemas de resfriamento que amenizam essa situação. O estresse térmico é completamente contra a reprodução, né, Goiano? Em tudo, né? A vaca está produzindo uma série de hormônios, cortisol, que bloqueia a liberação de GNRH, um caminhão de problemas, né? Então, claro, tudo que o produtor faz, que invista, né, no resfriamento, vai, sem dúvida, ajudar na taxa de concepção das vacas de leite. Não tem como, né? Porque a gente sofre muito, né, com o calor, igual o Sedon diz, a gente não tem inverno, né, quente o ano inteiro. Tem uma pergunta aqui do Maurício Taveira. Nesse modelinho que você estava comentando com a gente, de visita semanal, e a Resync tradicional, né, com 30 a 32 dias, qual a taxa de serviço você está conseguindo colocar nas fazendas? É o que eu falei, a fazenda que eu tenho menos tem 74% e hoje eu tenho uma com 82%, 83%. Nossa. Porque esses animais, quando eu saio da fazenda, em 10 dias, todos eles estão inseminados. A gente tenta trabalhar isso, se a gente fizer um perfil da fazenda, do rebanho, em lactação, não mais do que 7% de vacas vazias todo toque. 7% de animais, quando a gente põe lá 100 vacas no total, a gente tenta trabalhar aí em torno de 50% a 60% de vacas prenhas, 20% de animais no PEV, 20%, 25%, 30% aí de animais inseminados e em torno de 6%, 7%, 8% de vacas vazias só. Eu acredito que rodando assim a fazenda vai muito bem. Não tem o que falar, né? 75% de taxa de serviço já é um número excepcional e 80% é o sonho, né? O modelo ideal. Com certeza. Mas tem que ter muito comprometimento de todos os colaboradores, desde o pessoal que faz o trato, que está passando o coxo, observa os animais levantando para virem para o coxo, os animais que fazem a limpeza das camas, o pessoal que traz para a ordenha os animais. Se não tiver o comprometimento de todos os funcionários, e uma coisa que eu gosto muito é que todos os funcionários da fazenda tenham um curso de inseminação. Porque aí eles aprendem todas as técnicas, o porquê de cada coisa, não que ele tenha que inseminar, mas eles já sabem por que inseminar, qual a importância daquele animal tá aceitando a monta. Isso é muito bom. E motiva, né? Ele entende que ele faz parte do processo, né? Com certeza. Você, né? Exatamente. O Matheus Freire pediu para você só bater rapidinho as datas dos seus diagnósticos. Ele colocou 30, 40 e poucos dias. Só confirma aqui para ele, para mim, por favor. Matheus. Obrigada, Matheus, pela participação. Um abraço, Matheus. É uma pessoa que admiro muito. Ele, o Enéas, o seu Toninho Freire. Um abraço. Matheus, geralmente, quando o toque é semanal, os animais vêm para toque, o grande volume vem para toque com 31 dias. Geralmente,
Você pode olhar na sua lista aí na fazenda, que geralmente os animais estão com 31 dias se o protocolo for de 11 dias. E aí com 31 do toque, e aí de 7 em 7 até 60 dias. Então 31, 39 por aí em diante. Acho que essa... Se eu não respondi, Matheus, você pergunta aí novamente. É isso aí, ele só bater as datas aqui com ele. José Wilson Oliveira Santana. Goiano, as vacas que são protocoladas, por exemplo, as que estão, acho que ele quer dizer assim, as que antecipam o cio, né? Elas são inseminadas dentro do horário do protocolo ou você acompanha o cio? Obrigada. Obrigada, José Wilson, pela pergunta. É uma pergunta frequente, né? Mas os trabalhos têm mostrado que quando a gente trabalha com rebanho, a gente não pode ficar pontuando animais. Esse eu vou tratar diferente, esse eu vou inseminar diferente. Não, é volume. A gente sabe que por volta de 80% deles vão ser sincronizados e 20% vão dar cio antes ou depois. Mas na dúvida, sempre insemina. Não perde a oportunidade de dar oportunidade a ela emprenhar. Sempre insemina no horário fixo. Se é para inseminar na segunda, às 7 horas da manhã, insemine todos os animais protocolados segunda-feira, às 7 horas da manhã. Mesmo que ela tenha dado cio na sexta, no sábado, no domingo, insemine na segunda de manhã, se for o dia determinado. Olha, tem até o pessoal da Bolívia aqui mandando um abraço para você. Olha que bacana. Outro grande abraço. O Matheus era isso mesmo. Ele já me respondeu aqui que era isso aí que ele tinha colocado aqui pra gente. A gente estava falando, né, da taxa de serviço, da ressincronização tradicional. E eu sempre, todas as vezes que eu conversei com você sempre muito preocupado em intensificar ainda mais esse manejo seu que já é tão excepcional. E você está sempre, né, buscando. E o que você está começando a fazer de novo aí? Conta pra gente. Seu experimento novo. Né, trocando uma ideia com você, né, Bruno? E surgiu a possibilidade. Vamos começar lá do mesmo. Muita gente tem usado 2 implantes de progesterona no início do protocolo, ou usado primeiro uso em primíparas e 2 de segundo uso em multíparas. E geralmente os implantes de terceiro uso são jogados fora. E tentando viabilizar o custo desses implantes numa fazenda, a gente trocando uma ideia falou, e se a gente usasse esses implantes de terceiro uso, 1 ou 2, tem fazenda agora que eu estou usando 1 e tem fazenda que eu estou usando 2 implantes de terceiro uso, junto com a dose de GNRH naqueles animais com 23, 24 dias. Será que a gente não aumentaria a taxa de serviço? Vou explicar melhor. Por que 23, 24 dias? Os animais que eu vou tocar na semana que vem, nessa semana, eles estão com em torno de 23, 24 dias do protocolo. Então, semana que vem, eles vão entrar para toque com 31. E a ideia, então, coloca o implante neles hoje e mais uma dose de 2 ml de Sincroforte. Na semana que vem, quando eu for tocar eles, seja, por exemplo, na segunda-feira, eu vou tocar, está com 31 dias, está prenha, eu só retiro o implante. Não está prenha, eu já adiantei 7 dias do protocolo, porque eu continuo esse protocolo com a dose de prostaglandina, como se estivesse no D7 do protocolo. Então, ao invés de inseminar esses animais 11 dias depois do toque, eu insemino eles 4 dias depois do toque. Então, eu ganho 7 dias por animal. Aí me pergunta, mas essa dose de GNRH que eu estou usando está sendo desperdiçada nas positivas. Se a gente tiver um rebanho de 300 animais e eu aplicar uma dose de GNRH, a um custo aí de R$4, R$5, vai dar R$1.500. Mas, se eu adiantar 7 dias da reprodução de 300 animais, são 2.100 dias. Vezes 30 de média, vezes 1,50 o litro de leite, eu acredito que paga o custo de uma dose de NRH. Essa é a conta que eu fiz para convencer os produtores.
Pode fazer a conta que quiser nesses 7 dias a mais que a gente vai ganhar. É uma tentativa, né, de fazer ajustar um modelinho de uma resync, passar para uma resync precoce, né? Como Exatamente. se fosse no gado de corte. Então, nessa semana a gente falou tanto de ressincronização no gado de corte, mas para mim a ferramenta no leite é incontestável. Incontestável, tanto que o custo de uma vaca em aberto aí em cada fazenda é muito alto. Então, a gente trazer essas ferramentas novas, né? Vamos inseminar, dar mais uma chance, vamos acelerar o manejo reprodutivo. Isso é muito importante para a produtividade da fazenda, né, Goiano? Bruna, e assim, tem uma pergunta... só complementando, Bruno, esses animais, o que a gente percebe que dos animais prens, muitos deles têm uma dupla ovulação, tem um CL, um corpo lúteo secundário, então a gente consegue aumentar a progesterona, esse embrião desenvolve melhor. A gente já está assim, coletando dados, a taxa de concepção foi muito boa nesses animais, a perda de gestação, muito provavelmente por conta desse corpo lúteo acessório, foi menor do que a média do rebanho e estou bem satisfeito. E em torno de 7 a 8% de taxa de serviço que aumentou nas fazendas que a gente já está aplicando essa técnica. Caramba, deu tudo isso já, que coisa boa. Nossa, que coisa boa. Fico muito contente. Isso aí vai mudar muito. A turma deixa formar um N maior para a gente mostrar esse resultado, né? Que vai ficar muito bacana. Tem uma pergunta aqui do Lucas, Goiano. Vacas negativas na segunda IA, você continua a resync por mais quantos serviços, né? Se você ressincronizar elas aqui. Aonde parar o número de inseminações, isso é de fazenda para fazenda. Fazenda que precisa crescer, a gente não tem muito um limite de inseminação, ainda mais quando o animal é muito produtivo. Não dá para parar a reprodução do animal com 30, 40, 50 litros de leite. Esse animal a gente tem que trabalhar ele mais. É muito difícil falar assim, vou inseminar 2, 3 vezes. E tem uma complicação ainda maior, porque as minhas fazendas não têm torre de repasse. Então, é só na inseminação. Eu insisto até onde ela é financeiramente rentável. A partir do momento que ela não está pagando a conta dela, eu paro, e aí entra uma ferramenta que a Bruna pode falar muito melhor do que eu, que é a indução de lactação. Ainda mais um animal com um potencial genético muito bom. Nossa, todo mundo pergunta, né, até onde a gente deve levar, quantos serviços, e eu acredito muito da mesma forma que você falou, Goiano. Cada fazenda tem um momento, né? Tem fazenda que o custo da vaca dia é mais barato do que a outra, uma vaca está sendo mais produtiva, depende muito, né? Não dá para falar, tanto serviço, a gente, vamos secar esses animais e induzir. Eu acho que tem que, né, olhar bem. E nessa condição, né, onde a gente já trabalhou muito esses animais e a vaca não está pagando a conta, realmente a gente tem a indução à lactação para ficar na mão de vocês, dos técnicos, né, e fazerem uma avaliação mesmo, se esses animais são animais aptos, são animais bons, são animais que produziram bem na lactação anterior, né? Então é uma ferramenta para vocês utilizarem, né? Porque a gente pega esse animal problema, que estava com 7, 8 serviços e já com uma produção, já não está mais pagando a conta, vamos colocar assim, seca esses animais, induz e depois a gente tem um retorno produtivo bem interessante e o melhor, né? Elas ainda voltam a emprenhar bem. Então, eu acho que é uma ferramenta super positiva. Eu sempre falo, né? Não é para substituir ATF, não é para substituir veterinário da fazenda, assim, de forma nenhuma. Mas é para ficar na mão de vocês, para decidirem em que momento usar e como fazer. Não pode ser uma muleta. Se muitos animais estão chegando a esse ponto, você tem que trabalhar para corrigir anterior. Se chegar lá na frente muitos animais, então algo de muito sério não foi feito lá atrás. Ou foi feito erroneamente. Exatamente, eu concordo. Tá? Tem algum problema que precisa ser ajustado.
E quando a gente conversou antes da live, no dia da última vez que eu fui visitar você, você sempre comenta comigo dos seus índices com o semi-sexado. Ah, bacana. A gente o pessoal ainda tem um pouquinho de preconceito, ainda não sabe como trabalhar com essa ferramenta, né? Porque o semi-sexado mudou muito nos últimos tempos, né? E conta pra gente com sua experiência, como é que você tem feito nas fazendas. Assim, não é para todo mundo a técnica, acredito isso, eu acredito mas todos podem chegar lá. Por quê? O uso de semi-sexado em vacas em lactação tem que ser uma coisa muito com bastante critério, porque senão o índice de concepção vai ser insatisfatório e o custo vai ser alto. Eu procuro trabalhar os animais, geralmente primíparas e algumas multíparas que a gente tem o histórico bom de reprodução dela. Somente animais que não tiveram problemas pós-parto, por exemplo, retenção, problemas de cetose, e todos esses animais que a gente insemina na IATF, e a gente usa o bastão marcador. Já é uma rotina na fazenda, todos os animais aptos a gente usa o bastão e só insemina aqueles animais que vierem em cio no protocolo. E aí a gente usa a primeira inseminação pós-parto, a gente a gente usa o semi-sexado, porque o que interessa na fazenda é aumentar o número de fêmeas. Com critério, sabendo selecionar, os índices são superiores à média do rebanho. Claro, a gente está direcionando o sêmen mais caro para os melhores animais. Só que esse animal vai trazer uma fêmea para a gente que vai pagar esse custo tranquilamente, né? Só para o último fechamento aí está em torno de 54%, 56%. Quando a média geral da primeira IATF do rebanho gira em torno de 44%, 46%. E eu acredito, voltando ali na IATF, que a gente não pode aceitar trabalhar com menos de 40% na primeira IATF do rebanho. É sinal que precisa de ajustes para chegar nesse índice. Pelo menos 40% na IATF geral e selecionando os animais para o semi-sexado, aí tranquilamente você consegue passar de 50%. E você comentou, né? O sêmen tem um valor diferenciado, mas com esse processo de seleção, vale muito a pena selecionar esses animais, colocar o sexado e trazer mais chance da gente ter, né? Mais bezerra dentro da fazenda. Ainda mais vocês aí que querem crescer rebanho, né? E até para os colegas também que não querem crescer rebanho, nas fazendas de leite a gente precisa de fêmea, né? Olha, aqui tem uma Lara, sua irmã. Minha irmã. Orgulho da família. Olha, aí não vale, né? Família não vale puxar o saco. Não, mas vale sim. O Francisco está perguntando aqui se a live vai ficar gravada no canal do Ouro Fino. Francisco, muito obrigada pela pergunta, por estar nos acompanhando. A live fica, né, nas próximas 24 horas, mas depois ela vai ser disponibilizada também no YouTube, no canal do YouTube da Ouro Fino, tá bom? Depois vocês vão conseguir acessar as lives da semana toda. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma pergunta aí, Bruno. Tem mais aqui a Renata mandando um abraço. Um abraço para a Renata, minha esposa. E tinha, logo no começo que a gente começou o nosso bate-papo, tinha uma pessoa que agora eu não estou conseguindo achar aqui, ela tinha perguntado do uso do sêmen sexado em novilhas. Se Sim. Vocês trabalham aí, como é que são os resultados? A gente trabalhamos os critérios para inseminação de novilhas, são as duas primeiras IA são com sêmen sexado. O restante com sêmen convencional
de alta qualidade, né? Protocolo em novilha. Eu tento evitar o uso de protocolo em novilha, porque a novilha geralmente cicla muito bem, ela estando em peso com condição corporal boa, não tem por que ela não ciclar. Alguns animais, após 2 semanas seguidas de prostaglandina que não entraram em cio, aí eu entro com um protocolo hormonal nelas de IATF. Show! E aí, Show e aí de na bola. IATF eu não uso sexado em novilha. Respondida a pergunta do nosso colega. Meu querido, queria caminhar com você aqui para o final desse bate-papo delicioso aqui que a gente teve. Tem muita pergunta aqui acontecendo, mas depois a gente vai tentar responder cada um de vocês. Eu queria te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite. Você queria fugir, mas você sabia que eu não ia deixar. Aceitou. Tentei. Foi muito bom. O conhecimento que você tem assim, é invejável. Acho que é um exemplo para todo mundo que trabalha com reprodução em fêmeas de leite. E obrigada novamente. Deixo você aí para agradecer para o pessoal e depois já vou encerrar a nossa live de hoje. Obrigada, Goiano. Um abração, viu? Eu tenho muito a agradecer você, Bruna, sempre me estimulando, sempre... muitos veterinários têm resistência a técnicos de empresa e eu vejo eles como parceiros. Eles sempre têm algo a trazer, sempre têm algo a incrementar e isso nos ajuda muito no nosso dia a dia. Eles sempre trazem conhecimento, trazem oportunidades, sugestões e isso é muito bacana. Agradeço muito o convite, Bruna. Mando um abraço para o Bruno também, que está sempre dando um apoio técnico para a gente. Um abraço para a Ju. Conheci ela lá na Fazenda em Franca também, foi uma ótima matéria. Agradecer em especial aos meus clientes, muitos aqui eu vi que estão aí assistindo, ao Diego, ao Gustavo Guruta, alguns produtores que eu vi aí, a Fazenda Brejo, ao Cássio e em geral, minha família que me prestigiou e mandou vários abraços aí e agradecer ao Eurofino, estamos à disposição, sempre obrigado pela parceria de muitos anos já, um abraço para o Tarcísio, que é o representante aqui na região, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Estou aí no Instagram, no Face. Pode mandar mensagem que a gente tenta responder.